Isaías 26, do verso 14 ao verso 19, tema Nossa Alegria Eterna. Vamos à palavra do Senhor vamos ler a palavra do Senhor com reverência, amém? Diz assim: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Uma mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou, aleluia, na eternidade, nos escolheu antes que houvesse mundo, nos alcançou no tempo pela pregação do Evangelho, nos selou com o Espírito, aleluia, nos conduz em santidade e nos glorificará, aleluia, na volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, essa é a viva esperança da tua igreja, a certeza da vida eterna, da volta de Cristo, e que estaremos eternamente, ó Pai, ressuscitados, aleluia, dentro do teu amor por toda a eternidade. É algo que nós almejamos, é algo que nós temos a certeza pela fé que o Senhor nos deu, e é algo que ansiamos, aleluia, uma ansiedade santa. Queremos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a igreja e o Espírito dizem: Maranata, volta, Senhor Jesus, para nos buscar, porque os dias são maus, os dias são perversos, a iniquidade tem se multiplicado, a falta de fé é grande, como o próprio Cristo já disse, quando ele voltasse encontraria fé no mundo, entre os homens. Ó Pai querido, Pai amado, que nós possamos crescer em estatura, em entendimento, que nós possamos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, crescer, aleluia, em fé. Dai-nos, Senhor, fé, enche-nos, Senhor, de graça, graça sobre graça, enche-nos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, da plenitude do teu Espírito, ó Santo Espírito de Deus, para que nós possamos, de maneira triunfante, caminhar por esse mundo de trevas, ó Pai, para que caiam, como Davi, como o salmista diz, caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não seja atingido. Ó Pai, não fisicamente, mas que eu não seja atingido, Senhor, pelas obras infrutíferas das trevas, pelo engano, pelas heresias deste mundo, pelas filosofias desse mundo. Ó Pai, porque isso sim é o que traz a destruição, é o que está no coração do homem, é que o corrompe. Ó Pai, em nós, pela tua infinita misericórdia, está a palavra de Deus como fonte de água viva, que ela possa jorrar, Senhor, porque se ela continuar a jorrar, nunca haverá sede. Aleluia, glória a Deus por isso, porque o Senhor nos selou e nos fez um jorrar da palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja diante dos nossos olhos continuamente e que ela possa fluir dos nossos lábios, aleluia, com poder, Pai, poder para convencer, aleluia, o pecador do mal, poder, ó Pai, para trazer vida aonde não há vida, ó Pai, porque a tua palavra é assim, a tua palavra, ela traz viva a vida onde não há vida, ó Pai, e endurece o coração daqueles que não são teus. Ó Pai querido, Pai amado, a tua palavra mesmo diz que ela não volta vazia, mas faz tudo aquilo que lhe apraz. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, porque a tua palavra foi lida, aleluia, e será aqui exposta a tua vontade para nós. Ó Pai, consola-nos,
Pai, nos mostre, Senhor, que esse mundo é passageiro e que as lutas e aflições aqui são momentâneas e que nós possamos olhar e colocar o nosso coração na eternidade que está logo aí à nossa frente. Quanto tempo vamos viver, Senhor? Ó Pai, não sabemos se estaremos no próximo culto aqui, ó Pai, porque o Senhor sabe, aleluia, os nossos dias, e aquele que é sábio redime-os o tempo, ó Pai, mas uma coisa é certa, estaremos com o Senhor. A tua igreja amada, como foi cantada, a greia amada, estará, aleluia, nos céus, aleluia, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Ó Pai, que o Senhor possa dar isso ao nosso coração, essa compreensão e esse consolo, aleluia, em todas as circunstâncias de nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Quando nós lemos esse pequeno texto de Isaías, né, o que chama a atenção, não sei se os irmãos perceberam, mas o interessante, né, nessa escrita inspirada do profeta, é que temos a impressão de que o profeta não observa nenhuma ordem. Amém? Parece que ele está falando sem ordem nenhuma. Pois ele diz coisas que se repelem mutualmente. Ele fala uma coisa e depois ele fala uma coisa totalmente contrária. Por exemplo, no verso 14 ele fala bem assim, ó, mortos não tornarão a viver, não é isso? Ó? Mortos não tornarão a viver. Mas lá no verso 19 ele fala assim, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Primeiro ele fala que os mortos não vão viver, amém? Né? No versículo de 9, não tornarão a viver, e depois ele fala, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. No verso 14 ele fala assim, por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste parecer toda a memória. Não é isso que está aí no 14, né? Destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Mas logo em seguida, no 15 e no 16, ele fala assim, ó, Senhor, na angústia te buscamos. No 15, tu, Senhor, aumentaste o povo. Primeiro ele fala que vai perecer na memória deles, e depois no 15 ele fala assim, Senhor, tu aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Engraçado como ele fala, né? Primeiro vão todos morrer, ninguém vai ressuscitar, Deus vai ressuscitar. Amém? Depois ele fala, fizeste sumir a memória deles, nunca mais, castigaram eles, o Senhor castigou de tal maneira que ninguém vai se lembrar deles, amém? E depois ele fala, tu aumentaste o povo, amém? Parece que há uma contradição, parece que ele está meio perdido no que está falando. Não, ao contrário. Amém? Mas parece, né? Fica parecendo, apesar de não lá ver, e a gente vai ver por quê, fica parecendo, né? Afinal de contas, o Deus vivo vai destruir aquele povo ou irá fazê-los viver? Afinal de contas, o que vai acontecer com o povo de Jerusalém ali? Afinal de contas, o que vai acontecer com a igreja? Deus vai destruir ou vai fazer aquele povo viver? Amém? Então, para entender essa aparente contradição e para que haja um melhor entendimento do pensamento do profeta Isaías, nós temos que entender que ele estava pregando a diversos tipos de pessoas. Amém? Ele não está pregando apenas para um determinado tipo de pessoa, mas para vários. E aí a gente vai começar a compreender por que ele está fazendo essas duas observações. Vocês vão morrer, vocês vão viver, vocês vão ter sua memória destruída, amém? Mas Deus vai aumentar o povo, amém? Isaías, amados irmãos, tinha que falar primeiramente aos inimigos conjurados e declarados de Deus, no caso os caldeus e babilônios. As profecias de Isaías seriam lidas para esses que viriam a destruir Israel, porque Isaías é anterior, amém, à invasão babilônica, ao exílio. Então ele estava ali profetizando para os inimigos conjurados de Deus, amém? Ele tinha que falar também e lidar com a semente de Abraão, porque ele estava também falando para Israel, amém? Ou para o povo de Deus, do qual havia 3 classes, amém? Então ele estava falando com os inimigos de Deus, profetizando para eles, e estava falando com Israel, a igreja visível do tempo dele. E
E havia 3 tipos de pessoas em Israel, vamos dizer assim, no povo que descendeu de Abraão na carne. Primeiro, 10 tribos haviam se apostatado. Amém? Não é isso que a escritura bíblica fala no tempo de Roboão. Amém? Abandonando o culto verdadeiro e haviam se corrompido com a idolatria. Amém? É como nos dias atuais, irmãos. Amém? Né? Nem todo que se diz nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Então você pega aí arminianos, você pega aí romanistas, pentecostais, neopentecostais e todo tipo de igreja liberal e inclusiva. Amém? É como se eles fossem as 10 tribos. Amém? Eles apostataram da fé. Eles, não, nós somos povo de Deus. Amém? Mas eles não praticam a lei de Deus, a religião de Deus, a vontade de Deus. Eles simplesmente falam da boca para fora. Nós somos cristãos. Amém? Mas a prática não condiz com a realidade, aleluia, daquilo que eles estão profetizando. Então você inclui aí, nessa lista aí, uma série de pessoas, amém? Romanistas, pentecostais, neopentecostais, igrejas liberais, inclusivas. É como se um pregador estivesse pregando para essas pessoas, para essa classe de pessoas. É o que Isaías está fazendo lá. Então restou apenas Benjamim e Judá, não é? E Jerusalém, a cidade santa, amém? Onde a forma da religião verdadeira era observada, a lei era ensinada e as ordenanças de Deus eram visivelmente mantidas, amém? Ou seja, onde Isaías era realmente profeta. Apesar dele estar falando para também os do norte, amém? Né? E falando futuramente para caldeus e babilônios, Isaías era um profeta do reino do sul, amém? Então ele estava falando para esses, aonde a religião ainda era, amém? A forma de religião ainda era verdadeira, era observada e ensinada a lei, e as ordenanças eram visivelmente mantidas. Mas mesmo em Jerusalém, mesmo, e aí eu faço a comparação com os dias de hoje, mesmo em igrejas visíveis, que ainda buscam seguir a sã doutrina, a fé dom de Deus, o somente a Escritura, o somente a fé, o somente a graça, o somente Cristo, e tudo isso para a glória de Deus, mesmo em igrejas bíblicas, há, infelizmente, como havia no tempo de Isaías, um número grande de hipócritas. Amém? Que professam essas verdades, né? Anda até com camiseta na rua, né? Sola fide, sola gracia, né? Que professam essas verdades com a boca ou escrita em camisetas, mas vivem e pensam totalmente diferente do que falam. Amém? A gente fala, infelizmente, quase como loucos, porque Deus já disse que haveria isso. Amém? Nós pregamos isso algumas sextas-feiras atrás no livro de Romanos. É inevitável que haja falsos profetas e falsos irmãos. Devemos sim o quê? Afastarmos deles. Amém? Como aprendemos lá em Romanos, há umas 2 ou 3 sextas-feiras atrás, na pregação expositiva de Romanos. Mas é isso que acontece muitas vezes. Mesmo em igrejas bíblicas, inevitavelmente haverá os hipócritas. Amém? Aqueles que falam, professam todas essas coisas, mas vivem e pensam, amém? Diferente. E na hora H, o que vai brotar do coração deles é aquilo que está cheio o coração. Eles vão acabar negando a palavra de Deus. E é em vista dessa diversidade, amém? Que o profeta Isaías mantém diversos propósitos no seu falar. Amém? E todavia, na mais perfeita ordem. Então você vê que Isaías não está, ao contrário, ele está ali inspirado por Deus. Só que ele está falando com diversas classes de pessoas. Inimigos declarados de Deus, e é isso que o ministro da palavra fala. Ele vai pregar numa praça, ele está falando para inimigos conjurados de Deus. E ele está profetizando a verdade de Deus. Ele está falando dentro da igreja, ele está falando para pessoas que apostataram já da palavra de Deus, que se dizem crentes, mas
estão totalmente afastados de Deus, como era a tribo do norte. Ele está falando para servos fiéis, amém? Exortando, edificando, educando, e ele está falando para hipócritas, que estão entrando por aqui e saindo por aqui, a palavra de Deus. Então Isaías não está falando de qualquer maneira, ele está simplesmente alcançando todos os seus ouvintes com essas palavras que ele está falando aqui. Então, primeiramente, Isaías irrompe contra os orgulhosos, inimigos de Deus, contra todos os que zombam de Deus e o abandonam, chamados por ele de quê? Os mortos. Não é isso? No versículo 14, ele fala bem assim, ó, mortos não tornarão a viver. Amém? Falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitastes e os destruísse, e apagaste toda a sua memória. O que eu fiz aqui foi um resumo dos versículos que nós lemos. Então Isaías está chamando essas pessoas, amém? Os inimigos conjurados de Deus, os que zombam, os que são hipócritas, os que estão ali apenas presentes com o corpo, mas longe de Deus do coração, de mortos. Amém? E esses que estão mortos não tornarão a viver. Quando eles falecerem, eles não vão ressuscitar. Por isso os visitaste, os destruíste e apagaste toda a sua memória. Amém? É isso que primeiro Isaías vai fazer. E com essas palavras, Isaías luta contra a presente tentação e com a doloroso estado do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, amém, estava sendo oprimido na época dele, amém, por esses falsos, pelos inimigos de Deus e pelos falsos irmãos, amém? Então, ele luta contra a presente tentação e com a dolorosa estado do povo de Deus e contra o insolente orgulho dos que os oprimiam. Com essas palavras ele está falando assim, povo de Deus que está sendo oprimido, não se esqueça do que Deus vai fazer com esses que estão oprimindo vocês. Amém? Em resumo, se é que a gente pode resumir, o que Isaías está dizendo é o seguinte: inimigos do povo de Deus, por mais que lhe pareçam que Deus não existe, amém? E que se existe, não leve em conta a sua fúria, a sua crueldade e violência, que vocês fazem ao aflito povo de Deus, saibam vocês que a hora de vocês vai chegar. É isso que Isaías está falando. Olhe para o mundo, o nosso mundo, irmãos. Aquelas pessoas, e inclusive tem muitos cristãos, que acham que há uma luta entre Deus e o diabo, amém? Né? Tem até famosas postagens na internet que Jesus está fazendo uma quebra de braço com uma figura lá, uma figura que parece que não é Jesus, né? Aquela figura, amém? E uma figura que dizem que é o diabo fazendo uma queda de braço. Se você olhar para a atual situação do mundo, amém? Nesse ponto, nessa perspectiva errônea que muitos cristãos têm, pseudos cristãos, de que há uma luta entre o diabo e Deus, o diabo está ganhando disparado. Nessa perspectiva, sim, a violência é total e generalizada no mundo, guerra, fome, amém? No Ocidente, então, só a graça, amém? Né? E em países orientes que seguem a cultura ocidental, é homossexualismo, é mentira, é prostituição, é tudo que não presta, crescendo a olhos vistos. A palavra de Deus cada vez mais engavetada, ninguém quer mais saber da palavra de Deus, ninguém quer mais seguir o caminho do Senhor, amém? As leis dos homens cada vez mais apartadas da lei de Deus. Então, quem é que está ganhando nessa perspectiva ilusória e enganadora? O diabo está ganhando, amém? O mal está prevalecendo, amém? Então, o mundo, você vai ver muito isso as pessoas falando, cadê Jesus? Ele não volta, amém? Você vai ver muitos falando, Deus não existe. E isso no coração do ímpio, dos inimigos de Deus, leva eles ao quê? Nós vamos oprimir esse povo. Nós vamos fazer o que nós queremos, porque não há castigo nenhum. Porque Deus não está vendo, porque Deus nem existe. E nós vamos humilhar, zombar esse povo que ainda acredita no Deus vivo, que eles dizem que é vivo. É essa sensação que o mundo, os inimigos de Deus estão tendo da igreja. Amém? Eles são fracos.
Olha quanto escândalo que eles fazem. Eles não são melhores do que nós. Vamos acabar com eles. Eles são fracos. E é essa sensação que está caindo. Mas Isaías, lembre, não se enganem. Não se enganem, porque o dia de vocês vai chegar. Deus não se esqueceu do seu povo, nem da promessa dele. Amém? Tanto de bênçãos para os seus, como de calamidade para os seus inimigos. É isso que Isaías está falando. Vai chegar o seu dia. Amém? Não pensem que vocês vão vencer. Ou seja, Isaías fala, seus cadáveres cairão, sem esperança de vida ou de uma feliz ressurreição. Guarde bem essas palavras. Feliz ressurreição. Amém? Vou repetir. O que Isaías está dizendo é, seus cadáveres cairão sem esperança de vida ou de uma feliz ressurreição. Irmãos, preste atenção. Não se iludam com esta vida. Amém? Se eles estão se iludindo, se eles acham que não há Deus, se eles acham que vão oprimir e vão acabar com a Bíblia e acabar com a religião cristã, se é que podemos dizer assim, com o cristianismo, você não se deve se iludir. Amém? Aqui, muitas vezes, os inimigos de Deus prosperam, suas heresias e mentiras se tornam verdade, entre aspas. Amém? Os inimigos de Deus, os falsos profetas, os hereges, a mentira deles, as heresias deles, muitas vezes se tornam verdade, entre aspas. Mas no dia do Senhor, no dia eterno, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo, não restará nenhuma boa lembrança deles. É isso que Isaías está falando. Só será lembrado o que é execrável e odioso. Abre lá em Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. Só será lembrado deles o que é execrável e odioso. Lucas, capítulo 12, versículo de número 1. Posto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissertes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissertes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, irmãos, o mundo pode até nos matar. Não tema. Amém? Não tema a perseguição, não tema a fúria, não tema o ódio que eles têm do povo de Deus, da palavra de Deus e do próprio Deus. Amém? Tema aquele que vai matar a todos. Deus, o Senhor. Nele está a vida e a morte, e ninguém escapa dele. Aleluia? É a ele que devemos temer, e não aos homens. Amém? Esse é o ponto. Tudo que eles dizem, tudo que eles estão falando, às vezes às escondidas, batendo nas nossas costas, dizendo, vocês são muito legais, e por trás, planejando a destruição do povo de Deus, Deus vai trazer a luz naquele grande dia. Não ficará nada oculto. Aqueles que permanecerem dentro da igreja como hipócritas, porque muitos vão continuar até o fim, amém, serão revelados naquele dia. Amém? E o que eles planejavam, né, pregando heresias às escondidas, tentando destruir o povo de Deus, ficará patente naquele dia que eles não eram do Senhor. Amém? E Isaías então fala de uma maneira que os tiranos e pecadores tenham suas admoestação, eles sejam admoestados, e a igreja, o povo de Deus, afligido, ruim,
imensurável consolo. É isso que Isaías está falando. Ao mesmo tempo que ele está falando, quando ele fala assim, não se desespere, eles vão ser destruídos. Eles não ressuscitarão, eles vão ser destruídos e a memória deles não existirá. Isso é consolo para nós. Amém? Para quê? Para nós que vamos ser afligidos ou já estamos sendo afligidos. Aleluia? É um consolo maravilhoso. Irmãos, preste atenção. Todos irão ressuscitar. Não é porque você olha para o texto e você acha estranho. Você fala assim, Isaías está falando que eles não ressuscitarão. E aí nós vamos pegar o contexto todo da Bíblia. Amém? Porque não é isso que Isaías está querendo dizer, que as pessoas não vão ressuscitar. Na verdade, todos vão ressuscitar. Amém? Todo ser humano que já nasceu nessa terra irá ressuscitar. Amém? Mas os inimigos de Deus, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que, ao contrário, se opuseram a Deus e ao seu povo, também vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar para quê? Para a morte eterna. Amém? Para a sua confusão e justa condenação. Eles nunca mais irão afligir os servos de Deus. O período de glória deles é esse. O período de uma aparente vitória é este mundo. Amém? Mas no dia em que eles ressuscitarem para a morte eterna, para o lago de fogo, nunca mais eles irão afligir os servos do Senhor. É como diz Davi, abre lá no Salmo 1. Amém? É como diz Davi no Salmo 1. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Salmo 1, versículo de número 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Amém? Na volta de Cristo, quando ele julgar todas as coisas. Amém? Nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão prevalecer. Amém? Nunca mais eles vão tocar no povo de Deus. Amém? Irmãos, os dias são maus. Os ímpios cada vez mais, por decreto de Deus, lembre-se sempre disso. Não pense que Deus não está no controle. Não há uma luta entre Deus e o diabo. Deus é vencedor, Ele é dono da história. E se a apostasia está aumentando, e se a igreja, os verdadeiros cristãos estão sendo perseguidos, é por decreto ou permissão, se você quiser usar a palavra permissão, do nosso Deus, do nosso Pai. Então, não se descontrole. Amém? Os dias são maus. Amém? Porque por decreto do nosso Deus e Pai, estarão esses ímpios, esses homens maus, estarão no controle de todas as coisas. Cada vez mais eles vão controlar tudo. Amém? Por decreto de Deus. Tudo que está sobre a face da terra vai ser entregue na mão dos ímpios. Amém? Tudo. Eles vão ter controle de tudo. Eles vão conseguir tentar impor suas vontades sobre todos. Amém? Porque Deus assim está concedendo. Amém? E nós, o povo eleito e fiel a Deus, por misericórdia do Senhor, cada vez mais seremos reputados como indignos. Preste atenção. Nós vamos ser reputados como indignos de estarmos na presença desses homens. Eles vão ter um controle tão grande das coisas que eles vão reputar a nós, o povo fiel de Deus, de indignos de estar na presença deles. Eles irão odiar-nos como odiaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos zombados de todo tipo, de toda maneira, e de todo tipo de mentira eles vão falar ao nosso respeito. Isso vai aumentar. Não pense que vai melhorar. Amém? Cada vez mais Deus dará poder a esses homens. E ao dar poder a eles, eles de forma maligna usarão isso contra o povo de Deus e acumularão ira para o dia da ira. Eles vão nos menosprezar, não vão querer a nossa presença no meio deles, vão nos odiar como odiaram a Cristo, vão nos perseguir e inventar todo tipo de mentira sobre nós. É como eu falei, você é um fundamentalista. Ou seja, o que eles querem dizer quando chamam alguém de fundamentalista?
porque a pessoa está dentro da palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Você é um intolerante. Você não quer aceitar a nossa verdade e quer ficar com essa verdade de Deus. E por causa disso somos o quê? Intolerantes. E isso é verdade? Nós somos intolerantes? Não, é uma mentira. Amém? Mas na gloriosa ressurreição, esse estado de coisas vai mudar, irmãos. Amém? Na gloriosa ressurreição, esse estado de coisas irá mudar. Aleluia! Não coloque a sua confiança nesse mundo e na aparente circunstância desse mundo, porque o que importa para nós é a eternidade. Amém? Abre lá, na gloriosa ressurreição, esse estado de coisa mudará. Apocalipse, capítulo de número 21. Abre lá. Vamos confiar no nosso Deus. Apocalipse 21, versículo de número 4, diz bem assim: eles enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Aleluia! E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Glória a Deus! Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! A igreja está segura, mesmo quando ela parece estar destruída. Aleluia! Isso é para fortalecer a nossa fé. Aleluia! A igreja é sempre vitoriosa, mesmo quando ela parece destruída aos nossos olhos e aos olhos do mundo. Mas nós não olhamos por aparência, nós olhamos por fé. Que Deus nos encha de fé nessa noite, para que quando a opressão e a perseguição aumentar, nós tenhamos essa confiança que Isaías tinha. Espere, a hora deles vai chegar, e a hora de nós cantarmos em júbilo também irá chegar. Aleluia, porque Deus não abandona o seu povo. Aleluia. Não temas, os que agora vivem vida abominável e cheia de crueldade, destruindo a terra e maculando, molestando os filhos de Deus, verão aquele que eles transpassaram, verão a glória daqueles que agora eles perseguem, para seu terror e confusão eterna. Amém? Eles verão a glória dos filhos de Deus. Amém? E vão ficar confusos totalmente, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque esses que nós menosprezamos estão com glória e nós não estamos. Amém? E ali ficará sabendo a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Abre lá em 1 de Pedro, aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5. Ah, pastor, eu não quero passar por tribulação nem perseguição. É claro, irmãos, que Deus sabe como e vai dar aquilo que nós, aleluia, Ele decretou na eternidade. Mas é inevitável que todos nós vamos passar por determinada perseguição. Seja ela psicológica, seja ela na mente ou física. Não duvide. Amém? Porque a palavra de Deus diz. Amém? Pedro diz bem assim. Amém? 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5. Ele fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, sigivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede o quê? A sua graça. Aleluia. Humilhai-vos, olha que coisa linda, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Olha que coisa linda, irmãos, que maravilha isso aqui. Quem tem cuidado de nós? Deus. Ah, mas olha a opressão que nós estamos sofrendo, olha a perseguição. Não se deixe enganar pela vista, olhe pela fé. Amém? Ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado da igreja. Pedro fala mais: sede sóbrios e vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firme na fé. Olha só, como é que o diabo vai fazer isso? O contexto é bem claro, né? Olha como que o diabo age. Resistires firme na fé, certos de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, aleluia, a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O sofrimento, a perseguição que Deus permite que venha sobre nós é para quê? Para nos firmar, aperfeiçoar e fundamentar em Deus. Por isso que Paulo fala, tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então até a perseguição, até o levantar de Satanás querendo tragar algum, para o povo de Deus é vitória no final. Aleluia. Não se esmoreça, não tema. Amém? Quando nós virmos, irmãos, homens maus, em sua fúria, cegos pisotearem os santos de Deus, não passe nunca pela sua mente ou coração que não há sabedoria, nem justiça, nem poder acima nos céus capazes de reprimir tal tirania. Amém? E aliviar as dores dos afligidos e justamente por causa da verdade de Deus. Não pense nisso. Amém? Que nós não tenhamos essa incredulidade. Deus nos abandonou. Deus não está nos ajudando. Não. Que isso nunca passe em nossa mente. Amém? Nada de desânimo, irmãos. Estejamos certos de que a destra do Senhor, nosso Deus, pode mudar o mais desesperado estado de coisas. Amém? Pode mudar. Eu já preguei algum tempo atrás aqui na igreja. O povo de Deus não é nem pessimista e nem otimista. Nós somos o quê? Realistas. Aleluia. Nós sabemos que não vai vir o céu aqui na terra. Amém? Nós sabemos que o mal vai aumentar, a apostasia vai crescer, mas que Deus vai sustentar a sua igreja. E que se for da vontade de Deus, avivamentos ainda acontecerão. Se for da vontade vamos pregar o evangelho. Vamos viver, aleluia, para a glória dele. Aleluia, Deus pode mudar o estado das coisas. Amém? Em nosso Deus há sabedoria e poder para, no momento, mudar a alegria e o entusiasmo dos nossos inimigos em lamentação eterna. E os nossas tristes, ou as nossas tristezas, em alegria e felicidade que não terão fim. Paulo diz bem assim, irmãos. Olha que coisa linda que Paulo fala. Paulo fala bem assim. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Em nosso Deus, irmãos, há sabedoria e poder para, no momento, mudar a alegria e o entusiasmo dos nossos inimigos em lamentação eterna. E as nossas tristezas, amém, em alegria e felicidade que não terão fim. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17, Paulo fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, aleluia, não atentando nós nas coisas que se veem. Às vezes o que a gente vai ver é perseguição, é intolerância, a igreja praticamente parece estar destruída, não há mais quem busque a Deus, amém? Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, aleluia, e as que não se veem são eternas, aleluia. Esse mundo vai
passar, esse mundo está passando, mas aqueles que permanecem na palavra do Senhor e subsistirão para sempre. Aleluia! O mundo passa, as suas concupiscências, os seus desejos soberbos, mas aquele que permanece na palavra do Senhor permanecerá para sempre. Romanos 8, 18. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo, ora, espero que para nós aqui também nessa noite, Paulo tinha por certo, por fé, que Deus nos dê a fé, que é a mesma de Paulo a nós, amém? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Amém? Sofrimentos nós vamos ter. Os inimigos de Deus vão prosperar neste mundo, vão nos perseguir, talvez nos matar, mas nós vamos, isso é nada comparado com o que nós vamos ter. É nada. Amém? Por isso, irmãos, amém? Que os irmãos possam orar um pelos outros aqui. E para que a gente nunca venha se vitimizar em rede social, porque os inimigos estão nos perseguindo. Que nós nunca venhamos, amém, a pedir desculpas porque a palavra de Deus fala uma coisa, os inimigos de Deus mandaram um processo para a gente pedir desculpas por aquilo que Deus fala. Amém? Que nós fiquemos firmes, amém, até o fim. Se Deus falou, não peço desculpa de nada. Amém? Não peço desculpa de nada, a palavra de Deus diz e eu estou falando o que Deus fala. Amém? Se o mundo não quer, que me mate, que me prenda, que me processe. Amém? Mas vamos ficar firmes, porque isso aqui é nada. Amém? Essa tribulação, essa perseguição, essas lutas não se comparam com o que há de vir. Amém? Que é a glória eterna. Amém? Com que é estarmos glorificados juntos de Jesus por toda a eternidade. Amém? Por isso eu digo, irmãos, não desanime, mas sim, com genuíno arrependimento, retornemos e busquemos cada vez mais o nosso Deus. Eu não sei se os irmãos vão compreender o que eu estou falando. E quando eu falo igreja, estou falando da igreja visível. A igreja brasileira, vou falar só do Brasil, está muito preocupada em criar leis para se proteger. Não. Nós deveríamos estar simplesmente buscando o nosso Deus. Amém? Vamos buscar a Deus. Amém? Eu ouvi falar aí, irmãos, rapidamente, que tem uma lei aí que o Estado vai preservar a palavra de Deus. A palavra de Deus é preservada pelo próprio Deus. Aleluia? Pelo próprio Senhor. Aleluia? Ele é que, se ele usar o Estado, amém, mas é soberania dele, não é o homem que vai ditar o que vai ser ou não a palavra de Deus. É Deus que sustentou e guardou até hoje a pureza do Evangelho nas Escrituras Sagradas. É isso que nós cremos. É como lemos lá em Pedro, irmãos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Pedro está falando assim, vocês estão sendo perseguidos. O diabo está ao derredor, querendo tragar alguém aí. Antes dele falar isso, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Irmãos, preste atenção. Muitas vezes, se não é na maioria das vezes, Deus decreta, permite o sofrimento, a perseguição sobre nós, para que venhamos a acusar e condenar a nossa negligência em relação ao reino de Deus e à sua justiça. Amém? Muitas vezes, quando a perseguição vem, é para que a gente venha falar, Senhor, o quanto fomos negligentes. Amém? O quanto não nos humilhamos. O quanto não estamos fazendo aquilo que o Senhor disse tão sabiamente, tão maravilhosamente. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos buscado mais os nossos interesses, temos buscado mais as nossas vontades, temos muitas vezes nos esquecido de Deus. E quando Deus vem, muitas vezes com a perseguição,
com a afronta é para nos levar ao arrependimento, para que a gente volte a buscar com mais empenho as coisas de Deus, o reino de Deus e a justiça dele. Que nós venhamos a nos humilhar diante da potente mão do Senhor. É para que, muitas vezes, o sofrimento, a perseguição vem sobre nós, é para que firmemente coloquemos a nossa confiança no livramento prometido por Deus. Amém? É por isso que Deus coloca isso nas nossas vidas, para que nós venhamos a colocar a nossa confiança no livramento prometido por Deus. E assim as nossas tristezas temporais se converterão em alegria sempre eterna. Aleluia. Então, a perseguição está aumentando, a fúria do mundo sobre nós está grande. Vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar. Vamos continuar pregando a verdade, o evangelho, e vamos nos humilhar. Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade. E confiar totalmente que o Senhor, aleluia, é que está no controle de todas as coisas e que no final haverá livramento eterno, porque não haverá mais choro, nem lágrima, nem sofrimento, e os que hoje perseguem não colocarão nunca mais um dedo sobre os filhos de Deus, nem na mente, nem no corpo, nem nada mais. Eu encerro, irmãos, com Apocalipse capítulo de número 6. Nós já vamos encerrar. Apocalipse, capítulo de número 6. Versículo de número 9. Apocalipse 6, 9 ao 11. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por causa do quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Que nós possamos ficar firmes na palavra do Senhor e na promessa de Deus e do livramento eterno que Ele nos dará. Vamos ao Pai em oração.